Olá, meus amigos, estou aqui de novo. Eu quero fazer o segundo vídeo que diz respeito ao trabalho das mulheres na pregação do Evangelho e elas ocuparem os púlpitos das nossas igrejas. No primeiro vídeo fiz menção de 8 alegações pelas quais eu entendo que as mulheres devem de fato ocupar os nossos púlpitos e devem também ocupar as nossas salas de aula para ensinar a palavra de Deus para as nossas crianças, os nossos juniores, os nossos adolescentes, jovens, mulheres e homens. E eu quero então trazer a segunda elaboração das minhas considerações. A nona razão pela qual eu entendo que as mulheres devem ocupar os nossos púlpitos e devem também ocupar as nossas salas de aula para ensinar a palavra de Deus é porque as mulheres têm corresponsabilidade de instruir os filhos na verdade do Evangelho. Eu tomo como exemplo Maria, a própria mãe do Senhor Jesus, que ela sozinha, pelo menos é uma dedução que a gente tem, pela ausência de José naquele período de formação, e Maria está com seus filhos, Judas, Simão, Tiago e as filhas, estão lá em Jerusalém aguardando a promessa que o Senhor Jesus havia feito, de que elas deveriam estar lá aguardando o derramamento do Espírito Santo. Então Atos 1,14 diz que lá estava Maria com os seus filhos, e esses filhos agora crendo no Senhor Jesus Cristo, porque Maria havia feito o trabalho de pregação e ensino da palavra de Deus para os seus outros filhos. A 10ª razão que vejo é que as 4 filhas do diácono e evangelista Filipe, elas profetizavam na cidade de Cesareia. Esse Filipe é o diácono e o evangelista que foi registrado por Lucas em Atos capítulo 6, de 1 a 6. Então ser pregador é igual a ser profeta, ser evangelista. Filipe morava com a sua família em Cesareia e as 4 filhas, conforme vemos em Atos 1, verso 9, também eram profetisas, isto é, elas dedicavam-se à pregação do Evangelho. E isso era maravilhoso. Então aquelas 4 moças eram moças comprometidas com a profetização, a pregação do Evangelho na cidade de Cesareia e região. A 11ª razão que vejo é porque o apóstolo Paulo instruiu a Timóteo que as mulheres mais velhas deveriam instruir as mulheres mais jovens a serem boas donas de casa, pela palavra de Deus. Tito capítulo 2, versos 3 a 5, nos dá então essa instrução. As mulheres mais velhas, mais experimentadas, deveriam instruir as mais jovens, usando como base o quê? A palavra de Deus. A 12ª razão que vejo é que Paulo instruiu a igreja de Corinto para que as mulheres que oravam e profetizavam, elas deveriam fazer uso respeitoso dos aspectos culturais da cidade de Corinto, usando véu, mas este não é o costume das igrejas de Deus espalhadas por toda aquela região. 1 Coríntios capítulo 11, verso 2 até o 16. O fato é que Paulo faz menção de que aquelas mulheres que pregavam e que oravam, elas deveriam estar atentas a alguns usos e costumes, usando trajes correspondentes à cultura, dando credibilidade à palavra de Deus. Mas elas oravam e profetizavam, ou seja, elas pregavam a palavra de Deus e oravam em público. A 13ª razão que vejo é que as 2 mulheres, Agar e Sara, são alegorias das 2 alianças. A Agar, a alegoria da aliança do Velho Testamento, e Sara, alegoria da nova aliança, o Novo Testamento. Gálatas capítulo 4, verso 21 a 31, são as considerações que Paulo faz acerca dessas 2 alianças. A 14ª razão que vejo porque as mulheres devem pregar o Evangelho é porque a mulher é figura, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, com figura do povo de Deus. Efésios capítulo 5, verso 22 a 32, Apocalipse 12, de 1 a 6,
nós então temos o apóstolo Paulo e o apóstolo João fazendo menção da mulher como figura da igreja, figura do povo de Deus, tanto na velha aliança quanto na nova aliança. A 15ª razão que vejo é que na festa de Pentecostes, o Espírito Santo foi derramado sobre homens e mulheres, e todos, homens e mulheres, fizeram ou estavam envolvidos no cumprimento da profecia de Joel, capítulo 2, verso 28 a 32, e elas estavam lá em Jerusalém recebendo o Espírito Santo sobre si, e agora o Espírito de Deus está sobre elas, e elas estão pregando as maravilhas de Deus em Jerusalém. Elas estão participando desse processo da história da salvação de Deus em Cristo Jesus. Então, agora eu quero fazer as considerações finais. As mulheres devem pregar e ensinar a palavra de Deus, cheias do Espírito, no poder do Espírito e na sabedoria do Espírito Santo, dentro do modelo estabelecido por Deus. Então nós temos duas bases sobre as quais nós vamos apoiar e vamos trazer a fundamentação do nosso entendimento. Em primeiro lugar, as mulheres devem estar debaixo da liderança dos homens, enquanto eles cumprem o mandato espiritual cooptado pelo segundo Adão, o Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 5, verso 12 a 19. Portanto, por causa da criação, a mulher deve estar subordinada, sob a liderança do homem, dentro do ministério da pregação da palavra de Deus. Então, dentro da estrutura da igreja do Senhor Jesus Cristo, no exercício da liderança, a mulher deve estar debaixo da liderança masculina. Primeiro, porque por uma situação da criação. Primeiro foi criado o homem e depois a mulher. A segunda razão que vejo porque a mulher deve estar subordinada à liderança masculina é por causa da família. A estrutura organizacional estabelecida pela palavra de Deus. Deus é o cabeça de Cristo. Cristo é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da mulher. Dentro dessa estrutura, 1 Coríntios capítulo 11, verso 3, então o exercício da liderança deve estar na mão ou nas mãos do homem e a mulher deve estar subordinada a essa liderança masculina, enquanto este homem está subordinado a Cristo e Cristo subordinado a Deus. A partir do momento em que o homem ele perde essa autoridade espiritual na igreja do Senhor Jesus, ele também perde essa liderança sobre a mulher no exercício da pregação da palavra de Deus. Portanto, não é antibíblico para a igreja ter mulheres com o dom de pregar, ocupando os púlpitos. Não é demérito para os maridos ou para os pais ter esposas ou filhas ministrando a palavra de Deus. Pelo contrário, é motivo de grande alegria para a igreja ter maridos e esposas trabalhando juntos na edificação da igreja. Nós temos um bom exemplo disso no Novo Testamento. O apóstolo Paulo, ele agregou à sua equipe de trabalho, de plantadores de igreja, de edificadores da igreja do Senhor Jesus, um casal extremamente importante. Áquila e Priscila participaram deste processo. E quando nós estudamos a participação de Áquila e Priscila na estruturação das igrejas na Ásia Menor e ali no Novo Testamento, nós encontramos que Priscila, ela tinha uma participação preponderante nesse trabalho. Desta forma, eu concluo dizendo que é do meu entendimento que as mulheres devem continuar ocupando os púlpitos das nossas igrejas, ministrando a palavra de Deus, quando elas têm o dom da palavra, quando elas têm esse chamado de Deus, como nós gostamos de dizer. Desejo que Deus abençoe grandemente a igreja do Senhor Jesus Cristo. E eu quero trazer um incentivo às mulheres para que elas continuem consagrando suas vidas e servindo ao Senhor com alegria. Deus abençoe a todos.